pessoal, tudo bem? Antes da gente iniciar com esse novo tema, eu gostaria que vocês nos ajudassem aqui no canal, que nós estamos iniciando, para ver assim, o interesse das pessoas, né? Podem fazer comentários sobre alguns temas, dizendo o que gostariam que a gente esclarecesse ou ajudasse a esclarecer dentro da área de oftalmologia. E também se inscrevessem no canal e dessem um like nos vídeos, que isso ajuda muito na relação com o YouTube, tá bom? Hoje a gente vai falar sobre ceratocone. O ceratocone é uma doença da córnea que é um processo degenerativo, que a gente já tem como uma carga genética e que vai se manifestar no adulto jovem e nos adolescentes. Ele nada mais é do que uma diminuição da resistência do tecido corneano, e que essa diminuição da resistência do tecido corneano associada à pressão intraocular, que o globo ocular tem uma pressão interna, então aquele tecido que tem menos resistência, ele tende a abaular por causa da pressão de dentro da câmara fechada, que é o globo ocular, tá? Então, isso se manifestando com esse aumento da curvatura da córnea, isso vai acabar gerando dificuldades visuais que, decorrentes da presença de um astigmatismo irregular, decorrentes do aumento de uma miopia, todos esses são quadros que vão piorar a qualidade de visão, tá? O ceratocone é uma doença que acomete mais as pessoas jovens e adolescentes. E ela vai evoluindo, se não for tratada, até o adulto na faixa da terceira, quarta década. Mas o mais comum é que a partir de 35 anos a doença que teve evolução se estabilize. O problema é que nesses quadros que a gente não faz um diagnóstico precoce num adolescente ou num paciente há cerca de 20 anos, se ele tiver a doença e deixar evoluir, os quadros mais avançados do processo, eles são de mais difícil tratamento. Um tratamento não invasivo, como nós vamos citar agora. Então, essa evolução da doença pode ocasionar aumento do astigmatismo, aumento da miopia e basicamente decorrente do aumento da curvatura da córnea. Então, o tecido que era mais plano acaba se encurvando devido à pressão do olho, que é uma pressão normal, deve ser uma pressão normal, mas o que acontece é a baixa resistência do tecido. Então, a gente pode classificar o ceratocone, de acordo com esse aumento de curvatura, em 4 estágios, de 1 a 4, sendo o 1 mais moderado e o 4 mais avançado. Nesses casos de estágio 1, a gente pode corrigir e melhorar a qualidade visual do paciente, e às vezes ele tem um quadro da doença, mas é um quadro que não evoluiu, que ficou frustro, então você pode conviver sempre com óculos ou lentes de contato gelatinosas e vai tocar a vida sem nenhum tipo de problema. Naqueles casos em que a doença continua evoluindo para um estágio mais avançado, um grau 2, em que a curvatura da córnea já aumenta, você vai ter dificuldade no uso dos óculos ou lentes gelatinosas. A qualidade da visão começa a cair, o grau começa a aumentar. Então, nesses estágios mais avançados, intermediários, você já se sente estimulado a procurar entender o que está acontecendo. E é através de exames específicos, como a topografia, a paquimetria, a tomografia da córnea, é que a gente vai conseguir fazer o diagnóstico médico, não é? Através desses exames. Então, como eu vinha dizendo, voltando à questão da classificação dos estágios,
E no estágio 2 a gente tem esse quadro em que você já começa a indicar a possibilidade de uma lente rígida, porque a lente rígida vai melhorar a qualidade da visão. Não estabiliza a doença, mas melhora a qualidade da visão. E no estágios mais avançados, em que a lente rígida já não é bem tolerada para o uso, em função da irregularidade da superfície da córnea, aí você já pensa numa lente escleral, que é uma lente mais recente, própria para esse tipo de tratamento, e que tem ótimos resultados, adiando a possibilidade de transplante de córnea em muitos casos. Tá? Naqueles casos em que você já perdeu a transparência da córnea, que o quadro de curvatura da córnea é muito avançado, que a visão é baixa, que você não tolera mais, não consegue melhorar a qualidade de visão com esse tipo de tratamento não invasivo, óculos, lentes rígidas, lentes esclerais, então você pode pensar, e se você ainda tem transparência da córnea, né, você pode pensar no anel intracorneano, que vai na tentativa de regularizar a superfície da córnea. E nos quadros que você já perdeu a transparência e não melhora a qualidade de visão, aí você já tem que pensar num transplante de córnea. Existe um tipo de tratamento que é o crosslinking. O crosslinking é um tratamento de aplicação de ultravioleta associado a um colírio de riboflavina, que é a vitamina B2, e esse tratamento, que inicialmente foi desenvolvido para tratamentos odontológicos e é aplicado já há algum tempo para tratamento do ceratocone com aumento da resistência do tecido. Então, hoje em dia, o crosslinking é a melhor indicação para aqueles quadros em evolução da doença e que você ainda pode retardar a possibilidade de um transplante ou até eliminar essa possibilidade, porque depois do crosslinking você pode, através de auxílios ópticos ou até mesmo através do anel intracorneano, das lentes rígidas, das lentes esclerais, você pode recuperar a visão do paciente. Então, é um tipo de tratamento que aumenta a resistência do tecido e estabiliza a doença. Outra coisa que eu acho que a gente tem que enfatizar é que, hoje em dia, nos estágios mais avançados da doença, como eu já falei anteriormente, você tem o transplante de córnea já há muitos anos. É um tratamento tradicional que se aplica há muitos anos e com bom prognóstico para ceratocone. Hoje a gente tem um diferencial nos transplantes de córnea para ceratocone. Antigamente, todos os quadros com indicação de transplante, eles iriam para a realização de um transplante penetrante, em que você retira todas as camadas da córnea e substitui por um botão corneano doador, né, e faz um transplante penetrante de todas as camadas da córnea. Hoje você já consegue, em alguns casos, em boa parte dos casos, fazer um transplante lamelar, em que é um transplante que você não retira todas as camadas na sua profundidade, e sim apenas as camadas mais superficiais, o que vai manter a camada mais profunda, o endotélio e uma membraninha que protege o endotélio, chamada membrana de Descemet, o que melhora muito o prognóstico do transplante a médio e longo prazo, porque você tem uma chance menor de rejeição. E lembrando que os transplantes de córnea em ceratocone são feitos em pacientes jovens, que têm o sistema imunológico mais ativo e que a possibilidade de rejeição é maior. Então, é isso basicamente que a gente quer passar como informação. Uma informação final que é muito importante, que esses pacientes, boa parte deles são pacientes alérgicos e que têm associado o ceratocone na sua vida, no seu dia a dia. Então, pacientes que têm rinite, que têm conjuntivite alérgica, que têm quadros de asma,
e que tradicionalmente tem muito prurido ocular, muita coceira nos olhos. Então eles tendem a fazer microlesões na córnea quando eles têm esse ato de coçar. Então, alguns colírios que diminuem essa sensação de prurido, diminuem a alergia ocular, são bastante benéficos no tratamento a longo prazo para diminuir essa ação de microlesões, de microtraumas provocados na córnea, que imagina-se possam desencadear uma piora do quadro de enfraquecimento, de diminuição da resistência do tecido. Então, é um alerta, né? Principalmente para as mães dos pacientes mais jovens, que coçar os olhos sempre é algo que deve se evitar. E que o uso desse tipo de tratamento de colírio é bastante saudável para essa situação. Tá certo? Então, o objetivo é dar essa visão panorâmica geral do ceratocone, que é uma doença que bastante frequente no nosso meio, em consultório, né? Claro que a gente trabalha mais nessa área específica da córnea, obviamente que a gente vê mais pacientes com esse tipo de acometimento. Mas é um alerta, né, de saúde geral. Se você tiver alguma coisa semelhante, algum quadro semelhante, algum quadro clínico semelhante a esse que eu tentei traçar, procure seu oftalmologista para fazer uma avaliação, sempre prudente, sempre interessante fazer uma avaliação precoce. Ok? Um abraço.